Você está bem? Boa noite, graça e paz. Seja multiplicado na sua vida pelo poder de Deus e através da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós podemos profetizar quando estivermos reunidos entre nós. Podemos declarar a palavra sobre os nossos irmãos e declarar o que a palavra diz sobre nossa vida. É muito importante você saber o que a palavra diz sobre a sua vida. É nesse momento que você começa a andar e estar debaixo de uma sabedoria celestial. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: existe uma sabedoria celestial em que nós podemos entender a vontade de Deus. Amém? Quantos querem conhecer a vontade de Deus? Às vezes nós estamos debaixo de pressão e o inimigo sabe que você foi ungido, né? Quando você vê uma pressão muito grande sobre você, é porque ele está com muito medo de você. Você está comigo? Quando você estiver num lugar que tiver todo mundo te dando pressão, pessoas te pressionando, coisas te pressionando, é porque o inimigo está com medo de você. E aí você pode pensar: Senhor, cadê o Senhor? O Senhor está dizendo assim: não, ele está com medo de você, por isso ele está dando essa pressão. Porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Diz que ele é mentiroso desde o começo. E que tudo que havia nele... Qual foi a primeira coisa que aconteceu na vida de Satanás? Orgulho. A primeira porta que abre todas as portas ruins é o orgulho. E para nós sabermos a vontade de Deus, nós precisamos tirar o orgulho. Você está comigo? Para eu e você entendermos a vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos tirar esse orgulho. Porque quando ele teve orgulho, quando o orgulho chegou e ele falou, ele caiu. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: a soberba e o orgulho precedem a queda. Porque primeiro ele teve orgulho, depois ele caiu. Então a porta para todas as coisas ruins é o orgulho. Você está comigo? Então nós não podemos ter orgulho dentro de nós. Eu não estou falando orgulho no sentido de louvável, né? Mas orgulho vem de uma autossuficiência, de uma vontade de uma independência. Você sabia que você pode estar em orgulho fazendo coisas independentes do que Deus está falando com você? Às vezes Deus está falando coisas conosco, e você está em orgulho, tentando fazer do seu jeito. E tem uma hora que as coisas travam. E você diz: Deus, o demônio não pode me resistir, porque eu sou ungido. Por que isso está tão difícil? Porque o orgulho está lá. Se orgulho encontra morada no teu coração e no meu coração, a vontade de Deus ela é comprometida. Eu não posso me colocar numa posição em que orgulho me norteie. Para você saber a vontade de Deus, você precisa tirar o orgulho da sua vida. E orgulho, ele tem muitas facetas. Entre outras, eu vou citar pelo menos duas para a gente começar a mensagem. Minha mensagem não é sobre orgulho, viu? Fique tranquilo. Amém? Minha mensagem é sobre fé. Amém? Mas o orgulho, ele é um impedimento para você andar em fé, em comunhão, em paz, em alegria, em amor. Quando Deus encontra orgulho, a Bíblia diz que o Senhor resiste à soberba e dá graça aos humildes. Então diga comigo para o diabo ouvir hoje. Diga: o Senhor resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Vamos dizer de novo? Diga: o Senhor, ele resiste ao orgulho, à soberba, mas ele dá graça ao humilde. E o que é humilde?
Humilde é sair da posição de orgulho. Você pode pegar uma pessoa que não tem dinheiro e ela tem orgulho. Humilde não é uma pessoa que não tem dinheiro. Humilde é uma pessoa que tem orgulho, que não tem orgulho. Há pessoas que dizem, pastor, eu sou humilde. Pode ser que em uma área você seja humilde, mas pode ser que em outra área você tenha orgulho. E se você tiver orgulho em alguma área da sua vida, isso impede a vontade de Deus, isso atrapalha a vontade de Deus, e você começa a tomar decisões erradas. Então o orgulho é algo que você deve observar na sua vida. E pastor, como é que eu posso observar o orgulho? É muito simples. Só basta você saber se quando você está tomando decisão, é você baseado nos seus sentimentos, na sua razão, na forma como você quer conduzir as coisas, ou você está tomando decisão baseado na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do Pai das luzes. E a sabedoria de Deus, ela é contra facção, rixa, problema. Está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Vai falar sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria terrena. Não é a minha mensagem hoje. Minha mensagem é sobre fé. Mas como posso ensinar fé para você se você está em orgulho? Como é que eu posso ensinar fé para uma igreja se a igreja não conhece sobre orgulho? Você ensina fé e a fé que se torna arrogante. Você está comigo? Você ensina fé para uma pessoa que está em orgulho e no lugar de ela crescer em fé, ela cresce em fé arrogante. Ela concentra nela. Ela concentra no eu dela. Você está comigo? Existem sementes de fé que estão na sua vida, na minha vida. E hoje eu tive conversando com um casal, onde eu estava, são amigos, conheci há pouco tempo. Se ele estiver me assistindo agora, ele falou algo muito interessante. Quem recebeu a sementinha de mostarda? Nós decidimos plantar a sementinha de mostarda, né? E ele falou algo interessante sobre a semente de mostarda e sobre semente. Ele disse, pastor, a semente, a formiga, ela sabe tanto o poder da semente e ela pega a semente e leva para debaixo da terra. Você está comigo? A formiga pega a semente e ela leva para debaixo da terra. Aí o que ela faz? Porque se a semente bater na terra, ela vai crescer e vai acabar a casa da formiga. Então a formiga pega a semente e ela corta em 2 pedaços. Mais especificamente, na semente de mostarda, ela faz 4. Ela impede o crescimento quando ela parte a semente. Você está comigo? E quando ele falou aquilo, eu não falei nada, eu disse, vejo que és profeta, Deus quer me usar hoje à noite usando semente. Eu não tinha uma mensagem bem definida, mas puxei um lenço. E vou puxar os lenços do que Deus tem para falar conosco hoje à noite. Então, se uma formiga, ela sabe que uma semente debaixo da terra cresce e ela precisa torar a semente, o diabo sabe também quais são as suas sementes e ele quer partir elas no meio. Dividir em pedaços. Porque uma vez que ele corta a sua semente, ele impede o crescimento. Então tem muitos de nós que estamos com a expectativa na colheita e não entendemos porque está demorando. Tem coisas que você plantou, tem coisas que você declarou, tem coisas que você falou, tem coisas que você vem declarando, tem coisas que você vem crendo, tem coisas que você vem semeando, mas as sementes estão ficando partidas. Você está comigo? E você acha que a palavra não tem poder, porque não chegou,
você acha que Deus não é poderoso para fazer aquilo que Ele falou, mas você precisa entender aonde estão as suas sementes e que tipo de semente você tem semeado. Você está aqui? Pastor, não está falando de dinheiro, não? Não, estou falando de semente. Não de um tipo só de semente, mas de muitos tipos de semente. E as sementes que eu quero falar hoje para você são as sementes da palavra de Deus. O que você tem falado, você tem desmanchado. Você fala em oração, mas você desmancha quando termina a oração. Você está como uma formiga partindo o que você ora, o que você declara. Você na hora da unção, você vai e fala. Você corre, você pula, você grita, você se emociona. Mas quando é segunda-feira, as formigas estão rodeando a sua vida. E você começa a agir diferente do que você agiu hoje. Você começa a agir diferente do que você está agindo agora. Você correu, você chorou, você gritou, você creu, você liberou palavras, você deu glória a Deus, você recebeu a palavra com mansidão, mas na segunda-feira você está ouvindo as formigas que estão caminhando para cortar a tua semente. E que formigas são essas? Podem ser tudo o contrário ao que Deus falou. Pastor, o que é formiga? Formiga é aquilo contrário do que Deus falou. Ela vai tentar levar a tua semente, ela vai tentar roubar a tua semente, ela vai tentar levar a tua semente para um lugar que é terra, mas não é terra, não vai crescer porque ela vai partir. E você precisa identificar isso pelo Espírito e pela palavra, para que você não seja enganado. A fé é real. Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e não duvidar no seu coração, você fará montes se transportar. Você nem precisa de uma semente maior, você só precisa de uma fé do tamanho do grão de mostarda, porque não é no tamanho da semente, não é no tamanho da fé, é na convicção do que você crê. Você está comigo? Então não adianta eu e você, no domingo à noite, desculpa, foi um mosquito, alguma coisa. Não adianta no domingo à noite você receber a palavra, alegrar. Eita, eu recebi essa palavra. Pastor pregou, foi poderoso. Eu creio. Pastor Daniel correu, eu corri com ele. E quando for segunda, você dizer assim: rapaz, não chegou. E aí seu pensamento começa: parece que meu lugar não é aqui mesmo, não. E aí você começa a dizer: mas é muito longe ir para a igreja. Cadê meu carro que não chegou ainda? Cadê meu emprego que não chegou ainda? Cadê minhas coisas que não chegaram? Está muito difícil ficar nessa situação. Semente partida. Aí você começa um ciclo para a próxima semana. E aí na próxima semana Deus confirma de novo. Deus tem algo para você. Deus quer fazer você grande. Deus quer te prosperar. E você... Sabe, como você pode saber a vontade de Deus para a sua vida? Se você não se colocar na posição de humildade para receber de Deus, você não vai ter as direções e o favor. Você está comigo? Se você não se colocar na posição de humildade, de reconhecer que você precisa melhorar, que você precisa mudar, que você precisa avançar para um próximo nível, se você não reconhecer isso, se você não entende isso, se você não recebe isso, a fé ela vai ficar inoperante. Você não vai conseguir mover a montanha. Porque a Bíblia não diz aquele que move a montanha, aquele que fala com a montanha.
A Bíblia não fala aquele que vai lá e destrói a montanha. A Bíblia hora nenhuma mandou você pegar um picareta ou uma pá ou fazer algo com a sua mão. Não, ela não falou isso. A Bíblia diz: se você crê no coração e se você falar com a sua boca aquilo que você está crendo, o que você falar acontecerá. Mas se não duvidar, crede que Mas o que é que diz no segundo versículo? No versículo seguinte, no 24. Eu não vou abrir para a gente ganhar tempo. Se tiver alguma coisa contra alguém, como é? Se tiver alguma coisa contra alguém, Então não adianta eu no domingo à noite gritar aqui: Deus falou que vai prosperar, e no meu coração não perdoar. Isso é orgulho. Isso vai deixar sua fé inoperante. Você está comigo? Sabe, eu falava com uma pessoa certa vez em Campina Grande, e ela falou para mim: pastor, porque todo domingo eu recebo as palavras que é lançada no púlpito e aquilo leva muito tempo para acontecer. Eu falei: porque cada semente tem um tempo de germinação. E o pior, existe um momento entre quando você planta algo e a espera da colheita. Quantos sabem que quando você está esperando o que você plantou, existe um período de escassez? Porque você plantou, mas existe um período de abundância. Por isso a Bíblia diz no Salmo 126: aqueles que semearam a palavra, chorando, com dificuldade, voltarão com os seus feixes e alegres. Você está comigo? Então, como é que eu posso saber a vontade de Deus? Como é que você pode saber a vontade de Deus nessa noite? Eu vou te dizer, a primeira coisa para saber a vontade de Deus, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O que Satanás não tinha? Temor. Ele perdeu o temor. Orgulho se instalou e ele começou a agir da forma independente. O princípio da sabedoria, a Bíblia diz o quê? Aquele que se isola, procura os seus próprios interesses e é contra a sabedoria de Deus. Aquele que se isola, eu vejo pessoas se isolando dentro da igreja e a gente muitas vezes não pode fazer nada. E chega um momento que você quer ajudar aquela pessoa e você não consegue, porque ela está isolada não só fisicamente, ela está isolada aqui. É aqui onde as pessoas se isolam do corpo. Mas pastor, não são filhos de Deus? São filhos de Deus. Deus não ama? Ama. Mas a Bíblia diz: aquele que se isola é contra a sabedoria de Deus. É contra a sabedoria de Deus. E qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Sabe, quando nós entendemos essas coisas, humildade começa a caminhar. Eu não posso desenvolver pensamentos de isolamento e achar que fé vai atuar. Eu não posso desenvolver orgulho e achar que fé vai atuar. Eu não posso achar que o conhecimento que eu tenho da Bíblia é o suficiente para me livrar de situações quando eu não praticar a palavra. Eu preciso praticar a palavra para poder ver a palavra em operação. A Bíblia diz que aquele que escuta a palavra, aquele que é operoso praticante, não somente ouvinte. Irmãos, qual é a vontade de Deus? Pergunte para mim, qual é a vontade de Deus? Abre lá comigo 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler enquanto você vai abrindo. Antes de tudo, pois, exorto que se use
a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de quê? Vem cá, o que a Bíblia está dizendo? Antes de tudo, exorto-vos, pois que ore contra as autoridades. Você está ouvindo isso na sua Bíblia? Não. A Bíblia está dizendo aqui, antes de tudo, exorto que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Essa é uma posição que não coloca você em orgulho. Oh, aleluia! Quando você tem a prática de oração, de súplica por todos, tira a tua culpa, tira teu orgulho, tira tua altivez de espírito. Sabe o que é altivez de espírito, irmãos? É quando você olha de cima para baixo. Eu vou descer, para ninguém dizer que eu estou altivo. Vão dizer, o pastor está olhando de cima para baixo, eu vou descer. Para você ficar mais tranquilo, né? Eu quero olhar aqui, posso até ficar assim, mas eu acho que ter você. O que é altivez de espírito? Quando a gente olha de cima para baixo. Quando a gente olha para situações de cima para baixo. Eu sou melhor do que você? Eu sou mais inteligente? Eu prego mais que você? Quem é esse incircunciso filisteu que está pregando todo domingo agora? Esse não sabe pregar? A gente só gosta de ouvir o pastor, porque a gente diz o que quer com ele e está tudo bem. Ninguém riu dessa piada? Não tem quase graça essa, né? Muito pouca graça. Sabe o que eu percebo? É que nós não estamos fazendo o que a Bíblia diz. Considere os homens como superiores. A Bíblia não manda você olhar para o seu irmão e dizer, eu sou maior do que você. Não manda. Eu sou melhor do que você. Ela diz que quando você olhar para um irmão, diz, você é melhor do que eu. Você é mais poderoso do que eu. Você faz melhor do que eu. Você prega mais que eu. Você canta mais que eu. Isso é o que a Bíblia diz. Ela não diz para você olhar para as pessoas como se ela fosse menor do que você. Ela fala para você olhar para as pessoas como se ela fosse maior do que você. E aí Jesus disse o quê? Aquele que quer ser o maior, seja o... Como é que fé está operando? Como é que fé vai operar? Não é? Os apóstolos queriam uma fé grande. E Jesus disse a eles assim, se você tiver uma bem pequenininha, é o suficiente. Sabe, no reino de Deus não tem maior, não tem menor. Aquele que quer ser o maior, seja o que serve. Sabe, irmãos, o coração de um pastor é como o coração de um pai. Existe uma unção pastoral que você sofre pelas pessoas, você chora por elas, e você tem que ter cuidado até para você não sofrer tanto, para você não ficar tão sofrido. Porque você torce pelo sucesso delas. O sucesso delas é o seu sucesso. O sucesso de uma pessoa é o meu sucesso. O sucesso das pessoas na igreja, o crescimento da igreja é o meu crescimento. Se você está bem, se você está feliz, se você está prosperando, eu estou bem. Você está comigo? E como é que nossa fé vai operar? Quando esses mecanismos estiverem bem organizados na nossa vida. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Sabe, eu sei que quando a gente quer ser pregador, e a gente começa a ler a palavra, e a gente lê tanta palavra, a gente quer demonstrar o conhecimento,
E eu conheço alguns pregadores que falam difíceis, né? Palavras que você nem entende o que ele está falando. Eu te pergunto, qual o proveito tem de uma palavra que eu não entendo? Ela demonstra Cristo para mim? Eu fico mais perto de Cristo ou mais longe? Quando uma palavra é suave, com mel, você... O que a Bíblia diz? Ore por todos os homens. Ore. Ore. Pastor, tem muita coisa na minha vida e na sua vida que está travada. Por causa disso aqui. Tem muita coisa na minha vida e na sua vida que está travada. Porque oração pelos homens, súplica, ações de graça não estão sendo levantadas. E olha só que interessante, ele diz assim, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivam uma vida tranquila e mansa. Para quem? Para o rei viver uma vida tranquila e mansa? Não, para você viver uma vida tranquila e mansa. A Bíblia está dizendo que nós devemos ter uma prática de orar pelas autoridades. Nós estamos em época de política. Você deve orar ao Senhor para colocar as pessoas certas lá dentro daquele lugar, para que você tenha uma vida tranquila. Não é para que eles tenham uma vida tranquila, não. A Bíblia diz que isso deve ser uma prática da nossa vida. Orar pelas autoridades, orar por aqueles que estão investidos de autoridade. E o que a gente vê hoje no mundo e dentro da igreja? Um espírito de crítica com a autoridade. E você diz, o mundo não está dentro de mim não, pastor, eu sou crente. É só olhar essa taja aqui, se você tomou esse remédio hoje à noite. É só saber se isso que eu estou falando está operando na sua vida. Sabe, eu já tive como você. De vez em quando eu fico assim numa pregação como você está agora, né? Olhando para mim assim, como quem diz assim, eu poderia ter ficado em casa e não ouvir uma dessa. Acho que não é bem assim como ele está falando, não. Sabe que quando a palavra está confrontando a gente fica com raiva primeiramente do pregador, para não ficar com raiva de Deus. Mas quando está com raiva do pregador, está com raiva de Deus. Eu descobri isso. Estou passando para você não ficar com raiva de mim. Aleluia! Oh, glória! Pastor, não dá nem para sair com raiva hoje do culto? Não dá, não. Porque se ficar com raiva... Porque quando alguém dá uma tapa num policial, ele está dando no batalhão todinho. É bem ligeirinho. Papai dizia, você está brabo? E a gente às vezes arengava, eu e meu irmão. Ele dizia, tá brabo, estão querendo brigar? Eu digo que você é brabo, se você der uma tapa no soldado de polícia. Procura uma viatura, dá uma tapa no soldado para tu ver. Quantos vem? Tu vai levar uma camada de pé, que tu não tem noção não. Você está comigo? Então muitas vezes quando a palavra está sendo lançada para a gente está procurando culpados. E há quem diga, fulano deveria estar aqui. Mas a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é isso aqui, Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Qual é a vontade de Deus? É isso aqui, que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento, que todos os homens se salvem, que haja salvação para todos os homens. E quando isso está operando na minha vida, fé está operando, graça está operando, favor está operando, ousadia está operando, força está operando. Quando isso aqui está operando na minha vida, na sua vida, você vai perceber que não tem situação que se levante contra você. A sua fé se torna operante. Porque a fé é baseada no que Deus diz, não no que eu falo. A fé não é baseada no que eu falo. A fé é baseada no que o Senhor falou. Você quer ter fé? Fale o que Deus falou. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de... Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o que está dizendo para mim? Que toda vez que eu estou falando a palavra de Deus,
fé está sendo acrescentada no meu coração. Quando você está lendo a palavra, quando você está ouvindo a palavra, quando você está colocando dentro de você a palavra, quando você está semeando a palavra no seu coração, quando você está colocando a palavra no seu coração, fé está sendo colocada, porque fé não é colocar a palavra do mundo, fé é colocar a palavra de Deus para dentro. Você quer ficar cheio de fé? Coloca a palavra de Deus dentro de você. Você quer sair da situação que você está vivendo hoje? Coloca a palavra de Deus dentro para você. E a palavra de Deus não é só ouvir pregador e pregação, não. A palavra de Deus é você ler e colocar ela na prática, dentro de você. Se eu tinha orgulho, não vou ter. Se eu mentia, não vou mentir. Se eu enganava, não vou enganar. Você vai ver fé operando. Você está comigo? Fé vai operar numa proporção de uma força, porque a fé... Por isso Jesus disse assim, se você tiver um grão de mostarda é o suficiente. Porque a fé não é no que eu estou falando. A fé é no que Deus está falando. A fé, a montanha não se move porque eu falei. Ela se move porque eu falei o que Deus falou. Deixa eu te dizer, você não recebe uma casa porque você comprou só a casa e vai pagar em 30 anos. Você recebe uma casa porque Deus disse que tem uma casa para você. E quando você crê que Deus tem uma casa para você, e você fala que Deus tem uma casa para você, a casa tem que se manifestar. Quando você diz aquilo que Deus liberou para você, o que Deus está liberando sobre você, Deus tem falado sobre prosperidade, Deus tem falado sobre cura, Deus tem falado sobre situações. Agora você passa o dia todo ouvindo na internet. Olha, síndrome disso, síndrome daquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, eu preciso de um psicólogo. Não, você precisa da palavra. Você precisa colocar a palavra dentro de você. Opa! Aí eu pergunto, toda pessoa que está com essas coisas, eu pergunto, quantas horas você ora em língua? Eu estou orando, pastor. Quanto tempo você lê a palavra e come ela? Às vezes até está lendo e orando, mas come mais o mundo, o lixo da internet, do que... E só escuta pregador, porque é uma mensagem profética do Satanás, usando pregadores. Se uma pessoa lhe fizer mal, saia de perto dela. Eu te pergunto, a Bíblia fala sobre isso? Eu li Provérbios essa semana, diz que se o procedimento seu é correto, Provérbios 17, ou é 16, diz, se o seu procedimento é correto, Deus faz que teus inimigos se retratem com você. A Bíblia não fala para você se afastar das pessoas, ela fala para você exercer a piedade, andar em amor e andar em fé. E quando isso acontece, você muda o ambiente que você está, você muda aquela pessoa que está ali com você, você muda a estrutura daquele lugar. Quando você está em fé, você muda o ambiente é mudado, a atmosfera é mudada. As pessoas são tocadas quando você está em fé. Quando você está em fé, há uma voz dentro de você. E quando essa voz sai, crendo no coração, o que Deus falou, ela sai como se fosse Deus falando. Ela sai como se fosse Deus. O inferno tem que recuar, as coisas têm que parar, aquilo tem que parar, porque você está falando o que Deus falou. Sabe que você pode falar o que o diabo falou com fé? E se você começa a falar o que o diabo está mostrando para você, e você fala nisso todo dia, com convicção, mas pastor, é um fato, eu estou vendo, eu sei que é um fato. Sim, mas você não pode falar. Você não pode falar o que o diabo está falando com você. Você tem que falar o que Deus está falando com você. O que Deus está falando com você, ele é mais importante do que o diabo está falando com você. Agora, se você fala o que o diabo está falando com você, com fé, aquilo começa a passar a ser uma realidade. Escuta o que eu estou te dizendo nessa noite. Se você fala o que o diabo fala para você, todos os dias, você começa a crer naquilo como uma verdade. E você atrai doença para você, você atrai escassez para você, você atrai medo para você, você atrai problema para você, você atrai muitas coisas para você, porque você começa a falar aquilo que o diabo está falando no seu ouvido. Mesmo que ele use pessoas para falar, mesmo que ele use situações para falar com você, você não pode falar o que ele está mostrando para você. Você fala a palavra. Você está comigo?
Eu tenho muitas pessoas que falam sobre, que falam palavras sem conhecimento de causa. Você tem que olhar o que a Bíblia fala sobre você. E é isso que você coloca para dentro de você. E é isso que gera fé. A fé, ela não é gerada no que eu penso, no sentido do que eu penso sobre mim. A fé é gerada do que Deus pensa sobre mim. O que Deus pensa sobre você é o que funciona. Quando você ativa isso, o que aquela mulher dizia com ela mesma? Se eu tocar nele, serei curado. Se eu tocar nele, serei curado. Se eu tocar nele, serei curado. Dizia consigo mesmo. Dizia consigo mesmo, dizia consigo mesmo, dizia consigo mesmo. Aquilo foi tomando uma proporção, tomando uma proporção, tomando uma proporção. E ela dizia consigo mesmo, dizia consigo mesmo, dizia consigo mesmo, dizia consigo mesmo, dizia consigo mesmo. Se eu tocar nele, vai acontecer. Se eu tocar nele, ela já tinha que achar tudo com os médicos, ela já tinha que achar tudo na situação. Agora, sabe o que impede você de receber e andar em fé? É o que eu ministrei aqui. Olhar de altivez. Se você tem um olhar de altivez, você é um candidato à fé interrompida. Mas eu sou alguém muito correto, pastor. Você não é juiz. Deus não constituiu nenhum pregador, nem ninguém juiz de ninguém. Você não é juiz das pessoas. Sabe o que muitas pessoas estão sofrendo? Elas estão dando opinião na vida das pessoas. Elas veem coisas e começam a falar contra aquela pessoa. No sentido de quê? Se você vê uma pessoa e você não gosta dela e aquela pessoa está avançando, você começa com as suas palavras contra aquela pessoa. Mas eu não concordo muito com isso. E quem te chamou? Quem te chamou para concordar? Sabe o que eu tenho aprendido nesses dias para andar em fé? Você vai precisar ficar focado no que Deus fala com você. Pare de olhar o que Deus está falando com as pessoas. Pare de olhar. Pare de olhar para as pessoas que você não concorda. Pare de gerar sentimento no seu coração. Isso vai ser um impedimento da graça. Você não vai perceber num dia, num ano, mas em algum tempo você vai perceber que aquilo vai barrar a sua fé. Você não vai ter alegria fazendo as coisas de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus era que a gente ore por todas as pessoas com orações, súplicas, ações de graça. E a vontade de Deus é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento. O senhor não sabe, eu não concordo com isso de tal igreja. E quem te constituiu? Juiz dessa igreja. Quem te chamou? A Bíblia me chamou para discordar de outra igreja? Ou a Bíblia me chamou para pregar a palavra? Sabe, vai haver um dia que eu e você vai ser julgado. E você não vai poder olhar com esse olhar. Bem. Não, lá naquele dia você não é essa pessoa de cima para baixo. Até porque ninguém vai ficar em pé. Todo mundo de joelho. Você está comigo? Não. Mas o certo é certo. Naquele dia só o certo é o Senhor que sabe. Você não lê a Bíblia, não? Você não lê sua Bíblia, não? Só o Senhor sabe a intenção do coração das pessoas. Isso é um impedimento da fé. O impedimento da fé é quando você sai da posição que Deus te colocou de filho de Deus e começa a tomar conta, né? Certa vez eu vi um pai com um filho dizendo o seguinte. Ele repreendeu os dois filhos. E o filho olhou para o outro e disse: mas o senhor está me repreendendo e me batendo. Ele está errado. E o pai disse: o que eu vou fazer com ele não é da sua conta. Você não é o pai dele. Se eu quiser dar 2 tapas nele, eu dou. Se eu não quiser dar nenhuma, não dou. Fique na sua, que você agora vai apanhar só por causa disso. E eu te pergunto, o outro talvez não tenha apanhado. Mas quando a gente se coloca nessa posição de juiz, a fé, ela é impedida de operar.
Sabe que o Senhor, Ele está mostrando na palavra: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Eu como pastor, e eu não vou entrar nessa vibe porque você não vai prejudicar minha pregação hoje à noite. Eu posso te garantir isso. Eu não vou olhar para você, se você rir ou der glória, se você celebrar ou não celebrar. Isso não vai mudar a minha pregação hoje à noite, e nem vai mudar o que eu penso. É somente problema seu. Por quê? Porque eu preciso ensinar sobre fé. E para ensinar sobre fé nessa igreja, eu não preciso ensinar só sobre dinheiro. Eu preciso ensinar sobre fé. Porque a fé vai ensinar como ganhar o dinheiro. A fé vai ensinar como você andar numa vida tranquila. A fé vai ensinar você a andar no fruto do Espírito. A fé vai ensinar você a operar naquilo que a palavra fala. Pastor, eu não consigo praticar. A fé vai te ensinar isso. Mas para que a fé esteja desobstruída na sua vida, orgulho não pode estar lá. E eu vou te dizer uma coisa principal que você deve observar. A fé, ela opera na concordância. A Bíblia diz: se dois ligarem na terra, será ligado no céu. Ela quer dizer que a concordância é um mecanismo da fé. Então, se você pega a palavra e concorda com ela, você vê a palavra operar. O que é fé? É você concordar com o que a Bíblia diz sobre você. E o que é que a Bíblia manda você fazer pelo seu irmão? Você orar por ele. A Bíblia não diz: ore pelos irmãos da igreja, ore por todos os homens. A Bíblia não manda você: não, vamos orar por uma pessoa. Não, ela manda você orar por todos. Quando eu cheguei na igreja, algumas das minhas pregações, elas traziam confronto. E eu descobri que eu estava em fé, mas era uma fé também arrogante. Por que a fé era arrogante? Porque quando eu olhava e me preocupava com o que as pessoas estavam pensando de mim, eu entrava em arrogância. Deixa eu voltar. Quando eu me preocupo com o que você está pensando, eu já saí da fé. Aquele ambiente de fé que eu estou, quando eu me preocupo com o que você está pensando, quando eu me preocupo com o que você está falando, eu já saí da fé. É como aquela semente partida que eu falei da formiga. A formiga, ela sabe: vou levar a semente para debaixo da terra. Semente debaixo da terra não cresce, mas a formiga sabe, ela parte a semente. E quando ela parte a semente, ela parte as coisas. Então, quando nós estamos em fé, não podemos olhar para o que as pessoas estão falando. Você sai da fé. Pastor, e se as pessoas não concordam comigo? Deixa elas discordar com elas mesmas, não para ouvir elas. Fica você e Deus e o que Deus falou com você. E o fruto vai mostrar se você está certo ou está errado. Né? Eu já vi pessoas saindo da fé e entrando na carne. Mas como é isso, pastor? Me explique mais direitinho. É quando você sai da alegria. A fé, ela tem uma alegria operando em você. Alguém que diz que está em fé e está triste, não está em fé. Pastor, eu estou em fé. Deixa eu ver a taxa da alegria. Tem não. Não, pastor, mas eu estou em fé sério. Você pode falar até alto. Sabe que você pode falar alto, gritar e não estar em fé? Porque a fé não é a altura da sua voz e nem a velocidade que você corre. Eu já vi irmã recebendo que não podia correr muito, mas correndo assim. E recebeu do mesmo jeito daquele que... A fé, ela não é no grito. Eu não vou gritar aqui:
Eu já gritei. Nós podemos gritar. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero que você saiba que a fé não é no grito que você deu no domingo. A fé é na convicção do que você está falando. É a convicção do que você está falando. Rapaz, eu creio que Deus tem isso para mim. Eu creio que Deus tem coisas boas. Eu creio que Deus tem uma vida de paz. Eu creio que Deus tem alegria para a minha vida. Eu creio que Deus vai prosperar a minha casa. Eu creio que eu vou melhorar. Mas a gente crê para as coisas. Você sabia que a fé não é só para isso? A fé é para você crer que não vai pecar. A fé é para você crer que vai andar no fruto. A fé é para você crer que vai ter paciência. Pastor, eu sou impaciente. Você pode usar a sua fé. Mas, pastor, eu não consigo. Quando alguém está falando comigo, eu já estou com vontade de morder. Eu tenho que vir justamente. Quando aquele irmão está falando na igreja, eu já começo a fungar. E eu vou tomar água, que eu não estou aguentando. Tenha fé para você olhar para o irmão e rir. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele já começou a falar besteira de novo. Oh, glória. Pai, eu tenho paciência, eu suporto esse falador. Você está comigo? A fé, ela não pode ser arrogante, ela não pode ser chata. A fé não pode ser um lugar que as pessoas... você usa a fé para ver o mal das pessoas. Oxe, onde isso já é fé? Eu tomar... Você vai ver. Eu já fiz essas orações do Satanás. Vocês vão ver que isso não vai dar certo. Isso é o diabo falando com você e você repetindo. Quem está em fé não fala isso não, irmão. Amém? A fé, ela opera pelo amor. Eu conheço gente que fala de amor, mas quando está debaixo de uma pressão, ela muda até a voz. Sabia? E o amor? E o que a Bíblia diz? Tudo bem. A Bíblia fala, né? Você já viu a Bíblia falando com você? Alguém já viu a Bíblia falando com você? Quando você abre a sua Bíblia lá, tem aplicativo, tem celular, né? Agora você pode botar o áudio. Mas eu nunca vi você, a Bíblia assim, dizendo assim, abra, que eu quero falar com você. Você já viu isso? Já viu? Quem já viu aqui? Na casa da minha avó tinha uma Bíblia desse tamanho, com o Salmo 91. E eu dizia, vó, para que esse Salmo 91? É para proteger a gente. De que se a gente nem lê? Como é que o Salmo 91 vai me proteger se eu nem sei o que ele diz? Eu dizia, vó, se ficar aberto aí, vó, ele vai me proteger, vai. E aqui espanta todos os espíritos mal, todas essas coisas. Ela daquela igreja lá. E eu achava que toda vez que eu abrisse a Bíblia, e uma vez cheguei no hotel e tinha uma Bíblia lá, aqueles Novo Testamento, né? Aí eu ia dormir e abria lá, aqui vai me proteger. Eu te pergunto, até se você falar sem fé, ela não te protege. Se você repetir, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E na segunda-feira faltou. Na terça faltou. Você já não canta como cantou no domingo. Porque quem está crendo não olha para a falta, não é o resultado. Quem está crendo nunca olha para o resultado. Não, eu vou repetir de novo isso, pelo amor de Deus. Deixa eu botar a Bíblia aqui. Quem está crendo não olha para o resultado. Quem está crendo, o resultado não importa, porque quem está em fé é a certeza. A fé, o resultado chegou. Não, isso não importa para mim. Eu já recebi sem resultado. A fé não é você, vai chegar. Às vezes a gente fala, é um jargão na igreja, né? E aí, como é que tá as coisas? Pastor, eu estou crendo, né? Estou crendo para meu marido se converter. Não, acha como se ele fosse convertido. Quem está crendo, isso é esperança. A esperança alimenta a fé, glória a Deus. Mas não é a fé. A fé é hoje. A fé é agora. Está comigo?
A fé é agora, nesse momento. A fé, pastor, mas como é que eu posso crer? O senhor está falando aí, para mim, o senhor está falando em inglês. Eu falo assim, é porque você tem que ficar constantemente ouvindo isso. Eu estou lendo um livro, chama Fé e Confissão. Tem ele ali. Eu aconselho você a ler ele. O Espírito da Fé, de Mark Hanks, Fé e Confissão. Porque esse livro, ele fala muita coisa. Ele diz que fé é a substância. O que é a substância? A substância é o DNA, o conteúdo. É a matéria. Se a fé é a substância, o que é a substância? A fé você pode receber. A fé é o meio pelo qual você recebe de Deus. Então, do jeito que existe a lei da gravidade, existe a lei da fé. É uma lei espiritual. Como é que ela opera? Quando eu estou convicto e falo. Quando eu estou convicto. Pastor, fé é um desejo? Não, o desejo é esperança. Fé não é um desejo. Fé é uma convicção plena que traz descanso. Fé é uma convicção plena que traz descanso. Você fica descansado. Você está entendendo? Você sabe que tem um problema ali, você sabe que tem uma situação difícil ali para você administrar, você sabe que tem uma pessoa que está ali te tirando a paz, mas fé é aquela convicção. Rapaz, está resolvido. Está resolvido. Eu te aconselho a você entender essas coisas. Porque essas coisas vai fazer você andar em prosperidade, vai fazer você andar em paz, vai fazer você andar em alegria, vai fazer você andar numa vida nova. Você sabia que você pode estar num lugar e por você não estar alimentando sua fé, você vai constantemente olhar o ruim? Eu conheci um amigo meu, a gente não era crente não, viu? Releva aí, né? Ou só vai dar um testemunho que não era crente? Vou dar um testemunho. Não é um testemunho não, é um testemunho. E a namorada dele era feia demais, homem. Pastor, não existe ninguém feio não, Deus ama a gente tudo. Eu sei, mas aquela irmã não era legal. Ela não se vestia legal, ela não se arrumava legal. Mas ele gostava tanto daquela irmã. A gente não era crente na época não. Ele dizia, tu viu a minha gata? Ele falava com uma convicção assim tão forte que a gente acreditava. Ele dizia, aquilo é que é ser bonita, né? E a gente olhava assim e dizia assim, é verdade. Sabe, irmão, quando alguém fala com convicção de uma coisa que ele vê aos olhos que não é, faz até quem pensa que é acreditar. Depois só ele tinha namorado, a gente não tinha ninguém. E os irmãos e os amigos começaram a dizer, rapaz, quem está certo é fulano mesmo, né? A bichinha dele feia, mas ele não está sozinho, né? Ele não está sozinho, né? E sabe o que aconteceu? Aquela pessoa foi ficando diferente, foi crescendo, a gente era adolescente, né? Foi crescendo, irmãos, nesse tempo de hoje não tem ninguém feio não, mas não, sabe? Tem gente mal cuidado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, não tem ninguém feio não, tem gente mal cuidado. Né? Mal cuidado. Quando foi um dia, ele ganhou um dinheiro, gastou uma grana. Quando ele desceu do carro, que a gente viu a princesa diferenciada. Cabelo escovado, maquiagem, parecia uma máscara. Homem, eu não sei se era que a gente estava muito embriagado. Que eu disse, cadê tua namorada? Eu disse, nessa aí? Cadê ela? Essa daí. Tu não viu não? Isso é linda demais, agora que ela está ficando mais bonita. Aí ele dizia, qual é o segredo? Aí a gente dizia, e eu lá sei, eles, é namorado bom. Se um cara mundano tem a capacidade de olhar para